Porque nós mesmos éramos inimigos de Deus. Sim ou não? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por natureza. Mas o que Jesus fez? Jesus veio morrer pelos seus inimigos. É como se Jesus, eu imagino Jesus dizendo, nós temos que amar o inimigo. E Pedro olha para o soldado romano e começa a gargalhar. Dizendo, Jesus, o senhor está de brincadeira. O senhor está falando para eu amar aquele político? O senhor está falando para eu amar aquela pessoa? E Jesus está dizendo, assim como vocês eram meus inimigos, e eu se fiz gente, habitei no meio de vocês, para amar os meus inimigos. Martin Luther King diz que o amor é a única forma de você tornar inimigos em amigos. Vou repetir. Amor é a única forma de você tornar inimigos e amigos. E foi isso que Jesus fez. Nós éramos inimigos, mas em João 17, Jesus ora por mim e por você, dizendo, Pai, eu oro por esses, que já são meus amigos, os discípulos, mas eu oro por aqueles que ainda vão crer em mim. Quando eu e você éramos inimigos de Deus, Ele orou por nós. Mas não apenas orou. Jesus na cruz orou por aqueles, irmãos, que era responsável pela sua crucificação. Enquanto ele estava sendo crucificado, Jesus disse, Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Mas, irmãos, quantas vezes nós temos dificuldade com isso? E eu vou falar para você, eu também tenho. Quantas vezes nós temos dificuldade? Até de dar um bom dia para quem não nos dá um bom dia. Nós temos dificuldade de amar gente difícil. Nós temos dificuldade de amar gente que pensa diferente de nós. Segunda coisa que nós devemos fazer é a motivação para amar os inimigos. Nós entendemos que devemos amar os inimigos e orar por eles. Pastor, mas qual que é a motivação? Porque não faz sentido eu amar quem não me ama. Qual que é a motivação? Primeira coisa, ser parecido com o nosso Pai. Presta atenção. A nossa motivação é que, ao amar os inimigos, nós somos parecidos com o nosso Pai. Você sabe, todo filho parece com o pai. O menino pode nunca ter convivido com o pai, mas ele herda algo de você. Hoje você olha para o seu filho e você lembra de algo que você fazia na infância. Aí você fala, nossa menino, tinha tanta coisa boa para você herdar de mim, se for herdar justo isso. Porque todo filho tem um aspecto do pai. E qual que é o aspecto do pai? Versículo 45. Capítulo 5, versículo 45, diz assim, para que vocês venham ser filho de seu pai, que está... Por quê? Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Todo filho é parecido com o pai. E como que é o nosso pai? O nosso pai ama seus inimigos. Você já parou para pensar nisso? Presta atenção. Eu tenho aqui um ateu que blasfema o nome de Deus. E eu tenho aqui um crente. Deus poderia falar, eu vou deixar o sol só sobre o crente. Sim ou não? Não é isso que a gente faz? Quem que a gente dá presente? Quem gosta da gente, quem dá presente para nós. Deus podia falar, você blasfema contra o meu nome miserável. Eu vou te dar um sol mais forte até você ser queimado. Se eu e você fosse Deus, nós faríamos isso. Mas o que Deus faz? O mesmo crente que amanhece de manhã e diz assim, o sol é dádiva de Deus, o sol é glória de Deus, esse sol aponta para Jesus como o sol da justiça, recebe o raio de sol. E o ateu que vira de manhã e fala, Deus não existe. O sol é obra do acaso, o mesmo sol que raia sobre você, raia sobre o ateu. Você já pensou num Deus tão bondoso?
A mesma chuva que cai sobre a lavoura, sobre a plantação do mais temente homem de Deus. A mesma chuva que cai sobre a plantação daquele homem que dá o dízimo, que ora, que vem para a igreja. É a mesma chuva que cai na lavoura do ateu. É a mesma chuva que cai na horta do incrédulo, que cai na horta do idólatra. Deus não deixa o pior idólatra na escuridão, mas dá o sol para ele. Deus dá abundância da sua chuva para o homem mais pagão, mais idólatra que existe, porque a sua graça comum é sobre justos e Deus está dizendo, você quer ser parecido comigo? Faça a mesma coisa. Não abençoa só quem te abençoa. Você quer ser parecido comigo? Eu não abençoo o ateu com sol, eu não abençoo o ateu com chuva. Abençoa aquele também que é seu inimigo, aquele que fala mal de você. Você pensa no médico? Nem todos, mas tem médico que você vai lá e você fala assim, doutor, glória a Deus, estou curado, é milagre de Deus. Ele fala, que Deus o quê? Fui eu que te curei. Fui eu que te curei. Mas até este médico que diz que o talento é dele, foi a graça comum de Deus que foi dada sobre ele. Pensa no músico que fez uma música para blasfemar o nome de Deus. O dom musical que deu foi Deus. Mas, irmãos, e nós? Nós somos parecidos com o nosso Pai? Nós somos parecidos com o nosso Pai? Ou nós só damos dádivas para aqueles que são nossos amigos? Nós só abençoamos aqueles que podem nos abençoar. Mas Deus, Ele foi muito além da graça comum. Ele enviou seu Filho para morrer por mim e por você. Diz 1 Coríntios 5, 21. Quando nós ainda éramos os seus inimigos. Paulo diz, talvez alguém desse a sua vida para morrer por um amigo. Mas Deus se fez gente e morreu por inimigos. Todos nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus diz, eu vim, vocês eram meus inimigos, mas eu vim para morrer por vocês. Ao amar o nosso próximo, irmãos, nós estamos se tornando, e amarmos os nossos inimigos, nós nos tornamos parecidos com Jesus, que nos amou primeiro. E a graça de Deus, a graça comum de Deus, o discipulado, é quando nós entendemos, Jesus me mandou amar primeiro. Jesus me amou primeiro e por isso eu preciso amar. Segunda coisa que nós aprendemos é que se amarmos aqueles que nos amam, nós não diferenciamos em nada do incrédulo. Se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, irmãos, em nada nós nos diferenciamos de gente que não crê em Deus. Versículo 45 e 46. Ele diz assim, presta atenção nisso. 45 e 46. Olha o que Jesus diz. Para que vocês venham ser parecidos com com o Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Agora o 46. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa você tem? Até publicano, que vocês consideram como seu inimigo, faz isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Até pagãos fazem isso. Os judeus,
consideravam publicanos, romanos, samaritanos como seus inimigos, gente do pior tipo. Então eles amavam aqueles que eles consideravam gente boa. Mas quando eles fazem isso, eles estão se tornando iguaizinhos os inimigos deles. Você acha que Hitler não amava a mulher dele? Você acha que Hitler não amava os alemães? Amava. Deixa eu te falar, filho. Você amar a mulher que te gerou, que te deu mamar, que te protegeu, trocou as suas fraldas, o que tem de mais nisso? Você não faz mais que sua obrigação. Você amar o seu marido, que é presente, que é supridor, o que tem de mais nisso? Você amar a sua esposa, que é presente, que cuida dos seus filhos, que está com você, o que há de mais nisso? Se eu chego e falo para minha esposa assim, amor, eu te amo, quem está do lado vai falar, e daí? Qual a surpresa nisso? Eu sei que hoje está um pouquinho raro isso. Se eu digo para o meu amigo, no dia do aniversário dele, eu te amo, e daí? Qualquer incrédulo faz isso. Isso não muda nada. Isso não é nada extraordinário. Você sabe, os valores do reino são extraordinários. Não é nada difícil um pai amar um filho obediente. Qual a dificuldade de amar uma criança boazinha? Meu filho faz tudo, meu filho é obediente, vai bem na escola. Eu amo meu filho. E qual a sua recompensa nisso? Nossa, eu amo meu pai é presente. Amar um pai presente, o que há de surpreendente nisso? Nada. Incrédulos amam dessa forma. Você sabe o que é difícil? É você amar uma criança que não é obediente. É você amar um esposo que não é presente. É você amar uma esposa que não é presente. É você amar um pai ausente. Você sabe o que é difícil? É você amar alguém que não gosta de você. Quando alguém vê você fazendo algo por outra pessoa, que não gosta de você, você fala, tem algo diferente. O reino de Deus está aqui. Você sabe quando nós nos parecemos com Deus, é quando nós nos amamos gente que não nos ama. É quando nós gostamos e abençoamos e estamos de alguma forma sendo bênção na vida de pessoas que não gostam de nós. Isso só é possível para quem nasceu de novo. Talvez você vira para mim e fala, pastor, isso é loucura. Eu não estou falando para você conviver com gente abusadora, com gente que quer abusar de você, com gente que é maldosa. Eu não estou te falando isso. Mas o que eu estou te dizendo é, mesmo assim você é capaz de orar por essas pessoas, irmãos? Quando que as pessoas vão considerar o nosso amor extraordinário? É quando você jejua por gente que não quer saber de Jesus. É quando você evangeliza gente que nega ao Senhor. É quando você discipula gente difícil. Você sabe o que é extraordinário? Por que nós cantamos maravilhosa graça? Por que nós choramos quando vimos Jesus sendo crucificado na cruz? Sabe por quê? Porque ele estava morrendo por nós, pecadores. Você sabe por que o amor de Deus é extraordinário? É porque nós sabemos que ele morreu por gente que é comum e que não é extraordinária. Nós sabemos que ele morreu por nós, que somos pessoas difíceis. O amor de Deus é extraordinário, porque ele morreu pelos seus inimigos. O amor de Deus é extraordinário por ele ter nos amado, nos chamado, nos escolhido, sem nós termos mérito algum. Esse é amor extraordinário. Antes de eu me converter, tinha um adolescente na escola que eu não gostava dele. Eu odiava aquele cara. E ele era crente. E eu fazia de tudo para um dia achar uma briga com ele e bater nele. E eu implicava muito com ele na escola. Mas você sabe, teve um dia que eu perdi minha carteira com dinheiro dentro.
E foi ele que achou. E ele chegou até mim e falou assim, ó, tá aqui sua carteira com dinheiro. Aquele amor extraordinário que ele teve por mim, quebrantou meu coração. Irmãos, as pessoas só vão nos enxergar como gente do reino quando nós tivermos o amor extraordinário de Jesus, quando nós nos parecermos com o nosso Pai. Quando você passar a amar gente do PSOL, quando você orar pelo Lula, quando você orar pelo Bolsonaro, porque fala a verdade, quando seu presidente favorito está no poder, você ora por ele todo dia. O duro é quando tem alguém no poder que você considera a pior miserável da face da terra. Aí está na hora de você, não é orar para ele morrer, é orar por bem dele. Você sabe, está chegando a época de eleição. E Deus vai te chamar para amar gente difícil. Deus está te chamando para amar pessoas difíceis, irmãos. E é nessa hora que o amor extraordinário do Altíssimo vai se manifestar sobre a sua vida. E as pessoas verão que você é filho de Deus. Deixa eu falar algo para você. Deus está nos chamando para sair do amor comum. O amor perfeito. Qual que é o amor perfeito? Qual que é o amor perfeito? Versículo 48. Jesus vai fazer uma afirmação. E ele diz assim, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Presta atenção nisso aqui, irmão. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai. E aí alguns pensam assim, pastor, como que eu vou ser perfeito como Deus é perfeito? A palavra no grego aqui é teleios. É quando o filho, a criança, ela chega à idade adulta e ela se torna homem perfeito. Você diz, essa pessoa agora é um homem pronto. Ele deixou de ser criança. E agora ele é teleios, ele é filho maduro. Você ser perfeito não é que você não vai ter pecado. Não é que você vai ter impecabilidade. Não é isso. Ser perfeito significa que você vai chegar na maturidade do amor de Deus. Vou te dar um exemplo. Presta atenção nisso aqui. Imagina que você tem um parafuso para apertar na sua casa. Todo mundo consegue ter a imagem de um parafuso aí? Esse parafuso, ele tem aquele friso no meio, aquela rachadura. Portanto, você tem que usar uma chave fenda. Tudo bem? E aí você vai lá na sua caixa de ferramentas e você pega uma chave fenda e quando você coloca na rachadura do parafuso, ela se encaixa perfeitamente. Ser perfeito não é ser impecável, mas é que você se encaixa perfeitamente, você é maduro perfeitamente para amar os seus inimigos. E por que essa é a perfeição? Porque a chave de fenda, você disse, essa chave de fenda foi criada especificamente para caber nessa rachadura. Sim ou não? O que Gênesis, capítulo 1, diz que nós fomos criados? 1:27. Ele diz que Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Eu sei que tem pastor maluco que fala assim, vira para o seu lado e fala para o seu irmão o quanto ele é bonito. Vira para ele e fala assim, você é a imagem de Jesus, você é tão bonito. Se imagem fosse física, Deus é branco, negro, magro, porque aqui tem um monte de imagem. Quando nós falamos de imagem de Deus, não estamos falando de aparência física, mas da manifestação dos atributos que Deus compartilhou conosco. E qual é o atributo maior de Deus? O apóstolo João vai dizer, Deus ele é amor. Deus ele é
amor. Por que Jesus é a expressão exata do ser de Deus? Por que Jesus é a expressão exata do Pai? Não é porque Jesus é fisicamente parecido com o Pai. É porque Jesus ama como o Pai amou. Jesus ama como o Pai amou, se fazendo gente, habitando entre nós, morrendo na cruz. Quando que eu me pareço com Deus? E quando que eu manifesto a imagem de Deus? Quando eu faço o que Deus fez. E o que Deus fez? Deus amou gente ruim. Deus amou gente pecadora como eu e você. Deus nos amou quando nós não buscávamos. E quando eu e você amamos gente difícil, gente complicada, nós estamos sendo parecidos com Ele. Nós estamos manifestando a imagem dEle. Você pode aplaudir ao Senhor se você quer esse amor perfeito na sua vida. Por isso, Cristo é a imagem, a expressão exata de Deus. Irmãos, quando eu amo minha mulher, porque se não fosse ela na minha vida, o que seria de mim? Eu estou fazendo mais que a minha obrigação, irmãos. Não tem glória nenhuma nisso. Sabe quando eu amo os irmãos aqui da igreja, que eu falo, tem irmão nessa igreja que é um refrigério na minha alma. Mas você sabe quando tem glória? Quando você ama irmãos que é espinho nos olhos. Não que nessa igreja tenha gente assim, não tem. Tem outras igrejas, glória a Deus por isso. Sou muito privilegiado, aleluia. Aí tem glória. Aí tem expressão de Jesus. Aí tem a aparência de Jesus. Porque foi isso que Jesus fez. Eu quero concluir dizendo que se você está aqui nessa noite, você se sente distante de Deus, você percebe que suas atitudes têm sido contrárias àquilo que Deus quer. Você tem vivido uma vida distante do propósito de Deus, em nada parecida com Jesus. Eu quero dizer que Deus te ama, e Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz e te reconciliar consigo mesmo. Deus amou os seus inimigos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se você é um cristão nascido de novo, e assim como eu, olha minhas duas mãos levantadas, você tem dificuldade de amar gente no seu trabalho. Você tem dificuldade para amar gente no seu trabalho? Você tem dificuldade para amar gente aqui na igreja? Levanta logo a mão, irmão, para de graça. E eu sei que você vive reclamando de alguns irmãos aí. Ah, pastor, isso é... Para de graça. Eu sei que você vive reclamando de alguns irmãos e até de mim. Para de graça. Sabe, você tem dificuldade de amar gente na sua escola? Tenho, aleluia. Aleluia, eu tenho. Eu tenho. Muita. Sabe, tem gente que a gente fala, miserável. Miserável. Mas tem gente que nós amamos. E por que nós amamos, irmão? Porque é gente que nos ama. Porque é gente que gosta de nós. É gente que nos presenteia. É gente que nos abraça. É gente que nos dá bom dia com um sorriso no rosto. Irmãos, isso é natural, isso é normal. Ainda que até isso o mundo tem perdido. Mas qualquer incrédulo faz isso. Dia dos namorados, aniversário de casamento, qualquer incrédulo dá buquê de flores, filha. Mas só quem ama de verdade permanece amando no dia da crise do casamento. Só quem ama de verdade permanece quando a vida financeira está um desastre. Só quem ama como o Senhor nos ama. E foi para essa justiça que Deus nos chamou, para uma justiça superior. Ele nos chama para o amor perfeito. Ele nos chama para seguir o exemplo de Jesus que amou seus inimigos.
Pastor, você está dizendo que você faz isso? Irmão, não pisa no meu calo, eu sou muito difícil. Tem gente que fala assim, você tem que pregar o que você vive. Irmão, se eu pregasse só o que eu vivo, eu seria maior que o Evangelho. Toda vez que nós pregamos, o Evangelho é muito maior que nós. E essa palavra é para gente que diz o seguinte, não é para gente que diz assim, ai pastor, eu sou bonzinho, eu não tenho inimigo. Ai pastor, eu amo todo mundo nessa... Essa palavra não é para você. Porque você já é inimigo de Deus, porque você é mentiroso. Se você diz que ama todo mundo, que gosta de todo mundo, já se tornou inimigo de Deus, porque o pai da mentira é o diabo. Sabe para quem que é essa palavra? É para gente pecadora como eu e você, que está aqui nessa noite, nesse salão, que diz assim, eu tenho dificuldade de amar gente na igreja. Eu tenho dificuldade para amar gente na escola. Eu tenho dificuldade para amar gente no trabalho. Jesus, eu tenho dificuldade de amar como o Senhor amor. Eu tenho dificuldade. Eu ainda não sou esse teleios. Eu ainda não sou esse crente maduro. Eu preciso desse amor sobrenatural na minha vida. Eu preciso dessa graça sobre mim. Essa palavra é para você. Porque é com esse tipo de gente que sai justificado diante de Deus. Não é gente como o fariseu que chega diante de Deus e fala, Senhor, graças a Deus que eu não sou como esse publicano pecador. Dou o dízimo, até da horta e do cominho. É para gente que como publicano pecador, sabe, Senhor, eu não sou digno nem de levantar as mãos e nem de orar para o Senhor. E é esse que sai justificado dessa reunião. É esse que compreendeu, que recebeu a graça de Deus, que recebeu o favor de Deus e que ele chega lá na sua casa. E ele ora por gente que não é boa. Por que ele ora por gente que não é boa? Porque ele saiu desse culto e ele lembra, eu não era gente boa. Eu não era boa coisa, mas o Senhor orou por mim e morreu na cruz do Calvário por mim. Pastor, como que eu faço isso? Primeiro, comece orando pelos seus inimigos. Faça aquela lista de gente que não gosta de você. Pastor, eu não tenho ninguém, eu posso te contar uns 3 que não gostam de você. É que você não sabe, se eu contar você vai ficar chateado. Comece orando por eles. Por quê? Porque Jesus orou por nós, como quando nós não buscávamos. Talvez você diga, pastor, não estou orando nem por quem gosta de mim. Mas também passa a ter atitudes práticas. Sabe aquela pessoa que não te dá bom dia? Passe e dá um bom dia para ela. Dá um chocolate para ela essa semana. Sabe o que o salmista diz que você faz? É como se você colocasse brasa na cabeça dele. Dá um presente para ele essa semana, dá uma oferta para ele. Se eu receber oferta de alguém essa semana, deixa para dar a semana que vem. Eu vou ficar... Aleluia. Sabe, demonstre atitudes práticas. Começa a falar bem dessas pessoas. Eu tenho um desafio para você. Fale bem dessas pessoas que você não gosta essa semana. Tinha uma irmã da nossa igreja de Mauá. E ela falava bem de todo mundo. Então os irmãos, sabe a rodinha da fofoca? Nessa igreja não tem. Irmãos, eu quero fazer um pedido de oração para você. O que irmã, fulano de tal, tão difícil. Mas não é fofoca, é assunto espiritual para a gente orar por ele. E aí quando alguém chegava falando mal de um líder, de alguém, essa irmã falava, nossa, mas esse irmão é tão abençoado, ele me abençoa tanto, esse irmão é uma bênção. Aí outra pessoa trazia um defeito, ela falava algo bom. Aí teve um dia que o fofoqueiro de plantão chegou para ela e falou assim, você não tem jeito, tudo você quer achar algo bom, daqui um dia você vai achar algo bom no diabo. Ela falou assim, pensando bem, não é que o diabo não desiste, ele é perseverante, rapaz. Mesmo sabendo que é derrotado, ele é perseverante. Sabe por quê, irmãos? Ela enxergou
em cada uma das pessoas, até aquela que nos odeia, algo da parte do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Deus nos chama para nós amarmos com o amor que Ele nos amou. O maior amor de todos, o amor da cruz. O amor da cruz. Feche os seus olhos por um instante. Pense no amor de Jesus que morreu na cruz por você, quando eu e você não tínhamos bondade alguma. Pense no amor de Jesus quando Ele morreu na cruz e se entregou por nós. Quando Ele orou por aqueles que o perseguiam, por aqueles que o rejeitavam. Foi esse amor que Ele derramou sobre a sua vida. Ele nos chama para esse perfeito amor, o amor do Filho de Deus, o amor do Altíssimo. 1 João 4,19 vai dizer, Ele nos amou, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você pode orar ao Senhor se essa palavra falou com você em algum aspecto? Você pode orar ao Senhor? Irmãos, essa palavra exige de minha e sua atitude, exige uma resposta. Jesus não disse, se você quiser, ame os seus inimigos. Jesus disse, ame os seus inimigos. Esse é o discipulado, esse é o chamado, essa é a razão. Enquanto nós cantamos, ore ao Senhor.